E aí, meus irmãos, boa noite. Hoje eu fui designado para falar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A infelicidade real, e algumas traduções está a desgraça real, que é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem vai discorrer ali e começar a ler, vai ver que tem um ponto central. Primeiro começa a falar no nosso dia a dia aqui, pela nossa limitação, pela nossa visão acanhada ainda como espírito, o que a gente define como felicidade e infelicidade. Então ali discorre coisas interessantes, onde diz que a infelicidade para a gente, no nosso olhar aqui na Terra, seria as doenças, como é o caso da Covid aí. Muita gente acha que é uma desgraça real, uma infelicidade. Também quando não alcançamos tudo aquilo que queremos materialmente, como não temos como falha lá no Evangelho, como a gente está numa casa de palha, sem lume, tudo isso a gente coloca como nossa visão, como infelicidade. Resumindo, a infelicidade nós achamos quando nós não temos a riqueza em nossas mãos, o poder e a juventude, que ele coloca essas três coisas como felicidade na nossa visão real, como felicidade na Terra. Mas esquecemos que quando a gente vai no Livro dos Espíritos, na pergunta 922, Kardec pergunta aos espíritos superiores, né? Há possibilidade na Terra de um homem, de alguém, ter a felicidade absoluta? Não. A felicidade absoluta na Terra ainda é impossível, mas tem a felicidade relativa. O que seria essa felicidade relativa? Viver daquilo que chega às nossas mãos e transformar tudo em bênçãos. Transformar tudo em progresso para nós. E ele diz que a infelicidade real, aí agora a gente vai para a infelicidade real, é quando nos afastamos das leis divinas. E isso independe se a gente tem coisas materiais ou não. Isso independe se eu tenho poder, se eu tenho riqueza na mão, se eu tenho juventude, que tanto eu quero eternamente, na nossa visão. Tanto é que Jesus diz também no Evangelho que as portas do céu batem em todo mundo. Por isso que ele manda pedir que tudo vos será dado, mas dado de acordo com a nossa vida na Terra. Então, essa felicidade que nós procuramos, infelicidade, no Evangelho discorre que, pela visão acanhada nossa, porque achamos que só vivemos o presente também. E não deixa de ser infelicidade para a gente, viu? O próprio Evangelho diz, as doenças, não é? As catástrofes que a gente passa, as perdas de entes queridos, a perda de coisas materiais que passamos, a Covid agora que muitos familiares aí estão ficando sozinhos, né, com a saudade. Não deixa de ser dor, não deixa de ser uma infelicidade para a alma, que está em evolução. Então, para a gente sente, de alguma forma, é um agulhão de dor que chega para nós. Mas essas são consequências da nossa vida na Terra. Porque nós somos espíritos imortais, mas não esqueçamos, meus irmãos, da reencarnação. Cada um, como diz lá no Evangelho, tem um quinhão nessa Terra. Tem o que passar pelo passado nosso que não é muito bom. Então tem coisas que mesmo que a gente queira se esquivar, não vai conseguir. Está na nossa reencarnação. Podemos amenizar pelas nossas atitudes, que é importante, porque a reencarnação não é um destino engessado. Mesmo que venha em nossos planejamentos, nós podemos mudar um pouco e amenizá-lo. Não as expiações, não podemos mudar as expiações. Agora as provas, podemos. As expiações são aquilo que a gente fez o outro passar. E nós temos que passar por essa dor, não tem jeito. Mas tudo isso que nos traz a dor são consequências mesmo da vida.
que a gente traz de outras encarnações e que a gente tem que reparar aqui. Então não deixa de ser dor. Agora a infelicidade real está na nossa alma. Tudo que nós alimentamos. Por isso que Jesus, no Evangelho, já nos falava: buscai o tesouro dos céus e não da terra. Porque o tesouro dos céus é eterno. Ninguém rouba, não enferruja. O da terra, sim. Ele está falando de buscar também o tesouro e principalmente da alma. Que ou com tudo aquilo que queremos ou não, seremos felizes com a felicidade relativa quanto comporta aqui na terra. Já imaginou quantas pessoas são infelizes quando alimentam ciúmes, o ódio, a vingança, a falta de perdão? Quantas pessoas que alimentam isso são felizes? Nunca. Isso que é a infelicidade real. Não é feliz. Agora, quando a gente, mesmo passando pelas dificuldades naturais da vida, quando procuramos perdoar, quando procuramos viver com o que temos e agradecer a Deus, quando observamos os nossos limites diante da vida, por exemplo, que nem tudo vai ser como eu quero. Então, quando a gente procura aquilo que nos chama a atenção como felicidade e não conseguimos, e quando a gente não se resigna, transforma isso em insatisfação, depois transforma isso aí em aflição, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai pelo caminho do suicídio. Então, uma grande receita de felicidade que eu daria para todos nós é essa. Quando não der para ser como a gente quer, resignar-se à vontade de Deus. Dizem os Espíritos que quando a gente não consegue tudo aquilo que nós queremos tanto, é Ele nos advertindo que foi queda para nós na reencarnação passada. Então, para a gente não repetir de novo, Ele nos dá essa, entre aspas, felicidade que a gente tanto quer. Porque Ele não quer que a gente caia de novo. E no planejamento foi feito isso para não cair de novo. Mas nós, como os Espíritos, trazemos do passado esse desejo tanto que a gente não conseguiu se libertar e ainda vai cultivando nessa encarnação. Então a receita de felicidade, como diz na pergunta 922, que quando nós nos afastamos da lei de Deus, a infelicidade vai se instalando em nós. E afastar da lei de Deus é o quê? A gente não procurar exercitar as lições de Jesus. E mais, não só deixar de exercitar. Quando a gente exercita, o contrário. Quando ele fala em perdão, a gente alimenta a mágoa. Quando ele fala na caridade, nós nos tornamos egoístas. Quando ele fala do desprendimento das coisas da terra, a gente segura com ciúmes, quer as pessoas, as coisas só para nós. Aí caímos na nossa infelicidade. Tanto é que nessa pergunta 922, o Espírito ainda completa para Kardec que, na verdade, a infelicidade ou a felicidade é o artifício do próprio Espírito. Ele mesmo constrói para ele. Então, tanto a felicidade como a infelicidade, quem constrói somos nós, pelos nossos hábitos, pelos nossos pensamentos, por tudo que nós estamos cultivando. Então, aí está a diferença que esse texto aqui nos traz aqui para nós. Que devemos cultivar as coisas também da alma. Vamos lembrar que quando Jesus falou lá dos pássaros, né? E não ceifa mais Deus, como nenhum outro lá, faz com que os pássaros também vivam, as flores, esse negócio todo. No finalzinho, ele diz uma coisa importante: buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro procurar viver em paz. Primeiro procurar as coisas da alma, as firmezas do que nós estamos aprendendo sobre as lições de Jesus. Quantos de nós estamos nas casas espíritas há tantos anos, falando, pregando, lendo essa doutrina belíssima para nós, mas não mudamos.
continuamos as mesmas pessoas. Quantos de nós, dentro da casa espírita, trabalhando num processo de caridade com os outros, participando de farnel, participando de estudos, participando das promoções de caridade que a doutrina dentro das nossas casas, né, espírita nos promove, a gente se envolve, mas muitas vezes no silêncio da noite não somos felizes. Algo está errado. Só vamos trabalhar para os outros e para nós. E a caridade para com nós mesmos? E quais são as caridades para com nós mesmos? Nos perdoando, nos entendendo, dando um pouco de alento para nós mesmos, porque nós somos espíritos, como aquele que nós ajudamos dentro da casa espírita, mesmo pelo lado material ou espiritual, lembrar que também somos um deles. Somos um deles, ninguém tem essa felicidade absoluta na Terra, não. Somos cada um deles. Então necessitamos também, então tudo que nós lemos aqui no Evangelho, nas vastas livros da doutrina espírita nos traz, principalmente o livro dos Espíritos, o Evangelho, aí vem o livro dos Médiuns, tem que ser primeiro para nós, nos enriquecer disso tudo. E aí a gente vai ver que a felicidade está naquilo que aprendemos como espíritos. Porque quando nós nos fortalecemos como espírito, as barreiras que virão na vida, nós vamos transpor com mais eficácia, com mais fé em Deus, na providência divina. E para encerrar, eu quero encerrar com uma frase que Jesus proferiu no final do Sermão da Montanha. Ele diz assim: todos aqueles que ouvindo a minha palavra e não tentam colocar em prática, é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre areia. Vem a chuva, vem o rio, bate com ímpeto naquela casa e a casa cai porque está feita sobre areia. Mas aquele que ouve minhas palavras e procura praticá-las é semelhante ao homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem o rio, bate com ímpeto naquela casa, ela não cai, porque está construído sobre a rocha. Sabe o que é isso? Ele quer dizer que a tempestade, o rio e a chuva, todos nós vamos enfrentar, porque a gente está no mundo de prova e expiação. A diferença é que quando a gente está com Jesus, procurando vivenciá-lo, construímos a nossa vida sobre essa rocha. E quando bate com ímpeto, a gente segura, segue em frente, agradecendo a Deus e tendo fé na providência divina. Então fica aí essa mensagem. Eu gostaria de falar mais, mas o que foi me dito tem que falar até 15 minutos. Então eu vou encerrando aqui, meus irmãos, né? Desejando aí para vocês felicidades, não aquela felicidade que nós queremos fáceis, mas a felicidade da luta dentro das nossas possibilidades na Terra. E na última live que eu falei também, pedi a todos nós orar pelo mundo, pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos para esse coronavírus, e nós vamos nos cuidando para que, nos resguardando dentro das nossas casas, quando possível, não tenhamos mais na frente e dizer que é infelicidade real, uma coisa que nós poderíamos evitar. Tá bom? Muito obrigado e uma boa noite para vocês.